Beleza? Tá bom. Tudo bem? Ótimo, e você? Tudo certo. Ó, Show. até me arrumei, cara. Arrumei meu cabelo. Não, eu Tive também, que... porque esses dias eu fiz uma reunião online, eles falaram em cortar o cabelo, mas a gente está em quarentena, não está rolando, né? Então, Não tá rolando, meu cabelo também tá crescendo. a Evelyn ficou me enchendo as paciências esses dias todos, eu falei, é melhor eu dar uma penteada, pelo menos. E aí, como que tá a rotina em casa? Tá tudo bem? Corrido? Tudo. Dei aula para as crianças agora de manhã, então tá ótimo. Agora tá mais livre? Esse horário da tarde você tá conseguindo fazer algumas coisas? À tarde eu ainda cuido das coisas da criançada, mas daí à tarde eu consigo ficar um pouco mais tranquila. Legal, legal. A Evelyn Aí, quer ó. me dar uma tesoura, que é piada isso, né? Ó, Não, agora a Patrícia entra, tá vendo? A Patrícia entra só agora. não é lógico, né, filha? Ela vai entrar de férias, por isso. Férias obrigatória. Não, ela tá de férias agora. Entendi, entendi. Ô Fê, eu separei tanta coisa, cara, pra gente falar, tanta coisa, porque eu acho que você é um dos caras que, assim, eu tenho a honra de poder trabalhar junto e tem tanto assunto que a gente conversa e eu acho que talvez essa seja uma das primeiras vezes que a gente vai ter, tipo, uma hora para poder falar direto. Normalmente é no almoço, 5 minutos, eu comendo, você correndo, tá fácil. Isso. Celular tocando, paciente chegando, a Patrícia falando com você. Bem fácil, nossa vida é bem tranquila. É. Eu acho que conseguir uma hora com você, cara, é quase que uma honra, assim, por isso que eu fiquei Não, até, não é honra, Rê, é só questão de organizar a agenda. preparei roteiro e tudo aqui, ó, para falar, porque Tô tem com muita moral. coisa, tem muita, tá com moral, tá com moral. Beleza. É, cara, eu queria começar falando, eu acho que quem te conhece sabe, mas você foi atleta, não foi, Fê? Ah, essa parte você não precisava lembrar. Ou tentou ser, ou tentou ser. Tentei ser atleta de basquete, mas como eu brinco nas minhas aulas, o basquete perdeu um talento a hora que eu parei, né? Você jogava de quê? Eu jogava, na verdade, você vai fazendo de tudo, né? Você começa de três, de dois, vai parando para um, que você vai diminuindo o tamanho, né? Você vai ficando pequeno, você vai subindo. Entendi, Até a entendi. hora que você senta e vai indo E para você se pouco. machucou? Você se machucou alguma vez? A verdade, a história com a fisioterapia começou com isso, né? Com 14 anos de idade, eu tive um entorse de tornozelo importante e ali eu conheci uma fisioterapeuta que eu conheço, que está até hoje atuando, que é a Glauce, lá no Centro Olímpico. Eu fui atendido por ela e Sim, ali eu conheço a Gláucia, pô. Quando eu fiz residência, ela estava lá. exatamente. Eu me encantei com o que eu vi, que eu saí, eu entrei machucado, né? Obviamente, você sai bom, e não é só o sair bom ou não, mas o ambiente que a fisioterapia te proporciona com as várias pessoas que estavam ali, que estavam junto com você, e você vai vendo essa recuperação e todo mundo te dando essa força. Então a fisioterapia começou a me encantar ali. Ali com 14 anos eu comecei a decidir o que eu queria fazer na vida. Engraçado isso. Eu não sabia disso, que você tinha tido esse entorse, mas eu, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma luxação no tornozelo, jogando basquete, tentando jogar, e aí eu fui submetido a uma cirurgia. Aí eu fui submetido a uma cirurgia e eu conheci a fisioterapia. Então, acho que é Mas você não engraçado. brincou não, né? Você não brincou, você luxou já, foi direto pro extremo. Eu tive uma lesão, eu tive o primeiro entorse da minha vida, uma luxação de tornozelo, então foi um pouquinho pior. Já foi. Mas é engraçado falar isso, porque eu amo basquete, hoje eu trabalho com basquete, você trabalhou sua vida inteira com isso, e o entorse de tornozelo é o mais prevalente no basquete, e sem dúvida nenhuma ele causou várias coisas. Uma delas foi a gente entrar para fisioterapia. Com certeza. E Rê, eu já falo desse negócio de entorse de tornozelo a vida inteira. Entrei na fisio por conta disso. Entorse de tornozelo foi meu TCC, prevenção de entorse de tornozelo no basquete em 99, já faz um tempinho. Então, o tornozelo sempre perseguiu. Eu fiz durante 3 anos, até o Gagá entrar, até o Gabriel, meu sócio, aí, nosso sócio lá na Life, entrar no 7. Daí eu tive lá no ambulatório de pé e tornozelo. Então, o tornozelo ficou um bom tempinho nas nossas vidas aí, né? Sim, sim. É engraçado como isso acontece e tem muita gente que a história é assim, né? O esporte ele acaba trazendo essas paixões aí de infância e tudo mais. É, uma coisa que eu ia te perguntar, cara, agora indo um pouco mais. O tornozelo muda a vida, sem dúvida nenhuma. Sim. E uma coisa que eu ia te perguntar aqui foi engraçado assim, quando eu comecei a trabalhar com esporte, eu também estava começando na clínica
E uma coisa que eu percebi foi que mudou muito o meu atendimento na clínica. Eu posso dizer que o meu atendimento na clínica ficou mais fácil. Eu não sei se foi pela dinâmica do esporte, alguma coisa assim, mas isso teve para você também? Você sentiu que mudou? Quando você entrou para o esporte, atender na clínica ficou diferente? Eu não sei te dizer, né, Rê, porque eu comecei no segundo ano de faculdade, já estava trabalhando numa equipe de basquete junto, jogando e trabalhando. Então eu fui ter clínica, assim que eu me formei, em 2000 eu já comecei a ter consultório. Então veio depois, né? O consultório veio depois do esporte. Então sempre foi muito celery e eu fui mudando com o tempo, eu diria que foi melhorando tanto no esporte quanto na clínica a adaptação e o equilíbrio dos dois, mas eu entendo perfeitamente o que você está falando. Você consegue ter um entendimento mais celery e um entendimento de como você pode atender. Caiu, caiu? Acho que É? fui eu. Acho que fui eu. Peraí, deixa eu só puxar aqui. Voltou? Voltou, voltou. Estamos ao vivo. Beleza. Você estava falando que mudou, né? O atendimento começou a ser diferente também. Você começa a ter uma percepção diferente do atendimento, né? Sim, não, percepção, né, não só percepção, pô, de entendimento, quando você está falando, pô, qualidade, mas você consegue ser mais breve, às vezes você consegue ser mais célere nesse entendimento, porque no esporte você precisa entender todo o contexto, mas você precisa ser célere nessas respostas, você não tem tempo a perder. Não que no consultório você tenha, mas você não pode dormir no ponto no esporte, né? Então você acaba sendo um pouco mais rápido. E qual que é a diferença que você acha de, por exemplo, se eu for colocar em três pilares, um atleta que é profissional de um esporte competitivo, um atleta amador e um paciente da tua clínica que te procura? Eles podem até ter lesões parecidas, mas o que que eu preciso enxergar? O que que muda para você tratar esses três tipos de paciente, por exemplo? A gente vive muito esses dois, principalmente o aspecto atleta profissional hoje em dia. A gente trabalha na mesma instituição, no São Paulo, no basquete ou no futebol. A gente tem a questão da clínica, que a gente atende também atletas ali amadores. E Sim, hoje em dia, se você pensar o treinamento deles, eles estão muito similares, eles estão muito parecidos, o treinamento deles. O que muda no treinamento deles é que o atleta amador, ele paga para treinar, né? E por isso ele acaba não tem aquele período de repouso e descanso que faz parte do treinamento que os atletas profissionais têm. sim. Então ele tem que doar parte do tempo dele para o trabalho, para sobreviver, né? Independente do poder financeiro dele, mas ele tem que... E o atleta profissional não. Ele vai estar ali treinando, descansa, treina, descansa. Essa é a vida desse cara. E, obviamente, as respostas, se a gente pensar no que mais a gente avalia, que é a capacidade de demanda, quando você tem um atleta que tem um repouso maior, você tem, então, um repouso, um descanso, que faz parte desse treinamento, a Sim. capacidade dele de responder à demanda toda que ele tem talvez seja muito maior. Mas aí muda, o que que muda no seu tratamento, por No meu exemplo? tratamento, eu entendo Chegou todo três esse pacientes com contexto. entorse. Oi? Esse contexto todo a gente tem que entender, porque você tem que entender que parte do treinamento do atleta amador ele está, do atleta profissional ele está. O que eu vou tirar desse atleta? O que eu vou colocar? Em que momento eu consigo fazer uma abordagem, por exemplo, preventiva num atleta profissional, uma abordagem, por exemplo, estrutural? Vou falar da coisa mais simples, quero colocar uma órtese, uma palmilha. Eu vou colocar uma palmilha num atleta no meio da temporada? Será que eu vou colocar isso como uma correção estrutural? Talvez não, mas talvez num atleta amador eu já possa colocar. Mas se eu estou perto de uma corrida, se eu estou perto de uma prova de ciclismo que esse cara, ou de um Ironman, será que eu faço? Então, hoje em dia, está muito perto um do outro. Está mudando muito pouco o que a gente faz na clínica do que a gente faz no esporte do profissional. O que eu faço no futebol está muito perto do que eu faço dentro da clínica. Então, eu acho que a gente está mudando pouco. O que muda é na hora da lesão. É a hora que esse cara tem a lesão, aí sim. Aí muda porque esse cara, o fisioterapeuta do futebol, do basquete, ele vai estar lá todo dia, 1,
2, 3, 4, 5, 6 horas se esse cara precisar o dia todo. Enquanto que esse cara do consultório, não. Esse cara do consultório vai lá 2, 3, 4 vezes, quiçá todos os dias. Mas, assim, raramente ele vai ter oportunidade de estar lá todo dia. Então, as respostas que ele vai ter perante o tratamento talvez não as melhores que a gente possa ter. Mas o comparativo é parecido, eu entendo porque, por exemplo, apesar dele ter um nível mais baixo, o atleta amador, ele está muito próximo do limite da capacidade física dele, né? Sim. Ele está exigindo tanto quanto o corpo dele e as provas, né? Você citou Ironman, que seja, isso a gente vê muito, né? Até corrida de rua, que é simples. Por exemplo, eu gosto de jogar basquete. Pô, eu vou jogar basquete, não dá para você jogar mais ou menos, e você corre risco, né? Então é complicado isso também, porque é lesão inesperada, é um trauma, é uma mudança que você não tem como prever. Não, você falou do basquete. Se eu for bater bola hoje em dia, eu vou morrer de medo, porque até você começar a receber tranco de novo e receber esse impacto de novo, você demora. E o atleta amador ou profissional, da mesma forma. Você deve estar desesperado com seus atletas todos parados, o NBB parado, tudo parado, futebol parado. A gente está totalmente desesperado. O que vai acontecer com esses atletas que estão parados? Exatamente. Não, eu acho que é um risco, assim, tremendo, cara. Eu tô muito receoso de saber quando a liga vai voltar, por exemplo. E vai voltar. A gente ainda, teoricamente, vamos dizer que vai voltar, mas teoricamente a gente lá no São Paulo está com uma folga um pouco maior porque a gente já está classificado para a próxima fase. Então, teoricamente, tem aí pelo menos uma semana a mais do que os outros times. Mas imagina você sair do zero e ir para o 100, assim, eu acredito que vai ser diferente. Porque, por exemplo, podendo acompanhar a temporada, isso você já viu muitos anos, eles estavam no auge, eles estavam chegando nos playoffs, e agora, para voltar lá, eu não sei se volta, eu não sei se volta do mesmo nível. É muito difícil voltar. E aí, de novo, pega o gancho do que você falou do atleta da clínica, do atleta amador da clínica. Pega esse cara que está treinando, estava treinando para uma maratona X, e quantos já cancelaram a maratona, cancelaram o Ironman e tal, mas que tentam manter o treino, tentam manter o foco. Esse cara, de repente, alguns já estão ligando, vou tentar fazer tal prova. Cara, mas Sim. ele vai sair de novo do zero, porque ele está até morno no treino dele. Se a gente pegar a nossa sócia aí, a Mariana está morna, ela não está treinando especificamente para uma coisa. Será que a hora que marcar a prova, ela vai estar pronta para isso? Você tem que estar preparando. E o fisioterapeuta tem que estar junto com ele, com essa preparação toda, né? Sim, totalmente. Ô Fê, falando um pouquinho de toda a tua carreira aí, tanto de lesões de atletas amadores quanto de alto rendimento, quais foram as lesões que se tornaram mais corriqueiras na tua carreira? O que você mais viu, assim, que hoje em dia é corriqueiro para você? Cara, no basquete, obviamente, o entorse tornozelo, a gente falou, né? Como lesão aguda, como lesão crônica, as lesões de saltador, realmente, do joelho, né? Todas as doenças fenopatelares que a gente tem ali, e não só falando, antigamente a gente pensava só em tendinopatias, não, mas todas as condropatias que eu vivenciei imensamente no basquete, e depois Sim. dentro do esporte profissional agora, ultimamente, nesses 2 anos de futebol, meu Deus do céu, lesão muscular é um desespero, né? É uma coisa... Não sabe, eu pensei que no basquete tinha alguma lesão muscular, cara, não tem, né? Perto do que a gente vê no futebol. Tudo bem que depende de comissão técnica, tudo, a gente está 6, 7 meses aí sem lesão muscular quase, quer dizer, isso tem que bater na madeira aqui que... Mas no ano passado, em compensação, teve um último. Desesperador. Então, mas isso é uma diferença muito grande, né? Então, por exemplo, você sempre trabalhou com basquete, agora há 2 anos atrás você está tendo a oportunidade de trabalhar no futebol e tua chavinha teve que mudar. Mudou, não tem, é outra. Eu costumo falar isso até em aula, né? É uma coisa super interessante de a gente pensar. O que acontece, né? Quando você é fisioterapeuta esportivo, você trabalha com basquete e, sem falsa modéstia, acho que eu sabia bastante de basquete. Porque eu joguei e trabalhei isso 20 anos. E daí você muda. Primeiro eu mudei para vela. Cara, não entendia nada, não sabia nada. Eu tive que ir pro barco, filmar os caras, entender, conversar com o técnico, o preparador físico, o atleta. E o que a gente tem de trabalho científico de vela? Zero, né? Negativo. E daí depois eu migrei agora para futebol, cara. Você tem uma enxurrada de trabalho que quando você vai ver o que se aplica efetivamente, cara, pouquíssima aplicabilidade às vezes. E aí quando você está lá no meio, você tem que entender muito o gesto. O gesto do basquete é uma coisa, o gesto da vela é outra, e a gente dentro
dentro do futebol é outra coisa completamente diferente. Léo, foi no Sírio e em São Caetano, Léo. Tem foto para comprovar? O Léo fica perguntando onde eu joguei. Fui campeão, inclusive, Léo. Jogando. Ô, Fê, e você falou da lesão mais corriqueira, por exemplo, mas o que até hoje, tá, é desafio para você em trabalhar com física esportiva? Qual lesão? Qual lesão? Lesões crônicas. Não precisa falar uma lesão. Acho que lesão crônica é um desafio sempre. E felizmente ou infelizmente é o que mais aparece para a gente na clínica e até no clube. O desafio é você entender essa lesão crônica e fazer com que ele mantenha-se em atividade. Então, acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. E aí também tem uma diferença muito grande, né? O atleta da clínica, o amador, ele vai ter alguma lesão, você consegue baixar o volume e tudo mais. Agora, é ilusão você trabalhar com esporte de alto rendimento e você passa uma temporada que o atleta não teve nenhuma queixa. Pelo menos eu acho que eu nunca vi isso. É impossível. E outra, o atleta fala que tá bem, mas ele já tem as dores dele, né? Tem as dores, está tomando o remédio dele, ou ele está procurando até outro colega, e é real, está procurando outro colega para ajudar, porque às vezes não é que ele não confia em você, mas já está habituado com outro colega porque está fazendo Sim. outras coisas. Essa é a realidade. Esporte de alto rendimento, você tem um casamento com o preparador físico, com o fisioterapeuta. Sem ele, você não consegue andar. E o fisioterapeuta é muito Sim. presente, não porque ele está tratando de lesões, porque ele está tentando manter você sem ter tanta dor ou sem ter tantas lesões, quer dizer, estruturalmente melhor. E isso é muito difícil, né, no esporte de alto rendimento. E como lidar, por exemplo, porque você ficou muito tempo em clube, mas você também trabalhou muitos anos na seleção, até hoje está na seleção de basquete também acompanhando. A diferença do cara que chega para você no clube mesmo, com uma dor que é crônica, você sabe que ele já arrasta essa dor durante muito tempo, ou as lesões mais agudas que vão acontecer durante a temporada? Vamos lá. Vou até pegar o gancho de algum colega a Isabela Vieira perguntou também aqui de osteopatia, como que entra em tudo isso. Acho que todo trabalho estrutural, primeiro a gente pega o atleta, você está no clube, é completamente diferente, a avaliação é a mesma, só que a abordagem que você vai ter no clube, onde você vai ter 10 meses, 11 meses, 9 para trabalhar com esse atleta, é diferente de quando você pega ele na seleção, que você vai ter 30, 40 dias para trabalhar. Então, Isso se tiver, né? Geralmente é menos até. Quando você pega, às vezes você pega 14 dias de treino, uma semana de competição, e o cara já foi embora em 22 dias, 23 dias. Isso Sim. independe da categoria, isso hoje em dia, tá? Então você perguntou, quando a gente chega esse atleta para fazer uma avaliação, a gente vai avaliar ele como um todo. Acho que esse é a grande mudança que a gente tem feito em toda essa complexidade que a gente tem quando a gente pensa em fisioterapia esportiva a gente vai fazer a avaliação dele como um todo e vai tentar entender onde começou esse problema. Porque vamos falar do basquete, essas tendinopatias que a gente tinha de joelho lá atrás, a gente buscava um pouco de entendimento, mas no começo, quando a gente pensa 20 anos atrás, a gente só ficava alongando esse posterior de coxa. Será que é isso que a gente faz hoje em dia? Não, a gente tem uma avaliação completa dele, a gente vai olhar. E aí, quando eu falo que vamos pegar o gancho da osteopatia, do Roving, que é o que eu trabalho, de qualquer trabalho, de qualquer, não técnica, mas de qualquer abordagem que você tenha, onde esse fisioterapeuta vai olhar esse atleta como um todo e vai tentar entender o que esse pé, que pode estar mais valgo, mais varo, o que pode ter de diminuição de função nesse pé, que pode me afetar o joelho, que pode me afetar o quadril, e aí subindo tem toda a cadeia. Então, acho que a grande diferença do que a gente tinha de 20 anos para trás para hoje a gente avalia esse atleta. A gente faz uma abordagem, mesmo que você, sou mais novo, não conheço todas as técnicas, não conheço todos os tipos de avaliação, mas você não se preocupa. É raro você ver um atleta que o cara chega com a dor no joelho e você vai lá e vai fazer uma abordagem do joelho do cara. No basquete, no futebol, a gente está com a lesão muscular de alguém, a gente vai entender, por que teve essa lesão? E por que 6, 7 meses que a gente não está tendo lesão muscular? Então a gente faz uma avaliação completa desse atleta. Acho que o grande diferencial é esse. Mas por que você citou a osteopatia, Rolfing? Porque a osteopatia vai buscar essas demandas estruturais. O Rolfing vai buscar essas demandas estruturais. Então a osteopatia ela não é uma coisa à parte, a fisioterapia. O Rolfing não fazem parte do meu cenário de fisioterapia, onde eu vou usar tudo isso dentro da minha abordagem quando eu vou ter desde a avaliação até o tratamento e, obviamente, principalmente a prevenção desses atletas. Sim.
Eu acho que isso é a cara da fisioterapia, né? O que está mudando hoje em dia e é essa abordagem muito mais ampla, a gente sair do segmentar, daquele modelo biomédico, anatomopatológico somente, para pensar em todas as influências, né? Então, por exemplo, você já deve ter passado por milhões de situações que o atleta não estava bem por uma questão familiar ou por outra questão que também influencia. Então, eu tenho que pensar não só no físico, né? Todas as interferências, mas o mental que o dia a dia de treino você vai adquirindo ali, vai conhecendo os atletas, né? Então, eu acho que essa intimidade que você vai criando com os atletas, né? Você é um cara que eu também tento ser assim, de ter essa intimidade para eu poder saber realmente, ele ter confiança em mim para poder me falar o que está acontecendo, né? Acho que você pode falar melhor que eu, até. É difícil, né, Rei? Porque, assim, lá no, de novo, no basquete hoje na seleção, a gente não está conseguindo realmente uma abordagem completamente multidisciplinar. E isso já ajuda muito a gente, que é uma abordagem onde a gente tem médico, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, trabalhando efetivamente junto. A gente não chegou ainda no psicólogo do esporte. E aí entra uma parte que você falou que a gente não está envolvendo ainda. No futebol, a gente já tem o nosso psicólogo, a nossa psicóloga Anaí lá, trabalhando efetivamente e trabalhando bastante. E a gente acaba pegando essa carga para a gente. Eu sou da época ainda, Murilo brincando aí com a gente, sou da época quando a gente começou, o Murilo estava na minha primeira seleção lá em 2000. Cara, a gente fazia de tudo. Tudo, literalmente tudo. Até alimentação. Alimentação, a gente cuidava de roupa, eventualmente a gente tratava de alguém. Então, e está mudando exatamente isso. A gente hoje faz parte de um complexo do sistema de saúde do esporte. E a gente faz parte dele. A gente não é uma ou a peça dele. Então, quando eu estou falando isso, a sobrecarga emocional vem para cima da gente. Não deveria ficar só com a gente. Obviamente, a gente tem que saber. E hoje, todo o nosso entendimento biopsicossocial de cada atleta nosso, esse entendimento total, faz parte do nosso trabalho. Só que eu tenho que saber até onde vai o meu trabalho, aonde eu tenho que passar esse colega. Isso, para mim, é fundamental. E a gente se perde nisso, é até uma crítica para a gente mesmo. Porque a gente se perde e a gente quer abraçar mais do que a gente pode, muitas vezes. Exatamente. A gente é uma âncora ali, né, cara? Querendo ou não, a gente está todo dia e você vai receber muita coisa, né? A carga de receber é muito grande e, por um lado, isso é bom e, por outro lado, se você não souber lidar, vai te atrapalhar, né? E não só te atrapalhar, mas vai atrapalhar o atleta também, né? Acho que tem toda uma sincronia aí É também. isso. Essa sinergia que a gente tem que ter, atleta, fisioterapeuta, preparação física, ela faz parte desse contexto da fisioterapia no alto rendimento. Mas a gente tem que saber o nosso lugar. E, insisto, uma vez a Tatiana Parmigiano, uma médica ginecologista do esporte, amiga nossa, perguntou para mim lá em 2011 como que a fisioterapia esportiva ganhou tanta força no alto rendimento. Falei porque a gente fazia de tudo e agora a gente quer fazer menos. Quer dizer, a gente quer fazer bastante coisa ainda, mas... Talvez fazer mais no bastidor, né? Exatamente. E a grande frase, né, que eu escuto há anos também do Dr. João Grangeiro é: a gente vai para o esporte e o fisioterapeuta muitas vezes tem um pouco mais desse ego de querer aparecer um pouco mais, de querer, putz, eu que reabilitei o atleta. Quantas e quantas vezes, Rê, lá atrás, as besteiras, e aí falando de atleta de alto rendimento, a gente faz as besteiras de atletas, pô, reabilitei um atleta para uma minissectomia em 14 dias. Cara, que você não reabilitou esse atleta, né? A realidade é que daí você fica vangloriado e o seu ego é massageado por você mesmo, porque depois de alguns anos, esse cara vai ter algum comprometimento por tua causa. Sim. E a gente tem que pensar nisso. Então, o atleta de alto rendimento merece todo o respeito que a gente tem para o atleta de consultório, de clínica. Você também está sendo pago pela mesma forma e você tem que ter a ética e o profissionalismo. Putz, eu estou sofrendo a pressão da diretoria, estou sofrendo a pressão do atleta. Cara, eu tenho que estudar e saber qual é o meu limite e o limite desse atleta. E isso cabe a nós. E o quão difícil é isso? O quão difícil é chegar nesse entendimento até onde eu vou. E você acha que isso muda? Esse limite que você pode ultrapassar no esporte e no atleta amador aí, você acha que muda? Muda porque... Muda porque às vezes... Na verdade muda menos hoje, mas mudava muito mais antigamente. Antigamente o atleta profissional, ele queria fazer aquela final. Ele quer fazer aquele jogo é a vida dele, ele vai fazer. E a gente sabe, o cara está nos Jogos Olímpicos, ele treinou 4 anos para aquilo, ele vai competir.
e não necessariamente para ele ficar em primeiro, o segundo ou terceiro, mas que ele Ele quer precisa, estar lá, né? ele quer estar lá. E hoje em dia, esse atleta que chega no nosso consultório, ele está fazendo isso também. Ele quer estar lá. A gente tem um exemplo de um atleta que é meu e do Gabriel, que é o William, posso até assinar o nome dele aqui tranquilamente. Ele estava com um entorse no tornozelo esse ano, que a gente falou, pelo amor de Deus, você vai fazer o Ironman? Faça. Não tem problema, só que você faz. Nada e pedala, não corre. Obviamente. A gente fez de tudo para que ele pudesse correr também, e o que ele fez, ele foi lá e correu os 42 quilômetros, e além de tudo conseguiu, pelo melhor desempenho dele nas outras duas coisas, conseguiu fazer um tempo espetacular, ainda mesmo assim, para o que ele queria. Esses caras querem mais. Esse atleta amador de hoje em dia não é o atleta amador talvez de 15, 20 anos atrás que a gente tinha. Ele quer mais. Então, o que vai mudar é aquilo que eu falei no começo. É a disponibilidade dele de treino, ele tem, mas o treino também é o repouso. O treino também é a dedicação para a fisioterapia. Esses caras têm cadeira cativa nas nossas clínicas, você sabe disso. Mas o atleta, hoje em dia, esse cara é quase ele só não é um alto desempenho porque Ele não recebe. não recebe. Ele não vive daquilo, mas ele está vivendo para aquilo. Sim. Ô, Fê, você sabe que você falou desse limite aí do fisioterapeuta não querer ser egoísta de falar que reabilitou mais cedo e que é mais cedo e a conta vem depois, né? Isso eu tenho vivido também esse ano. Eu tive exemplos de conversas que eu conversei com o Jefferson, com o Chamel, caras que você conhece já há muito tempo. E, por exemplo, eles tiveram lesões que eles quiseram voltar e eles até voltaram, mas o alto nível deles foi muito mais para frente. Então, assim, voltar, ele pode até voltar, ele estava na quadra, ele estava presente, mas ele demora. Então, por exemplo, a gente conversa bastante de ombro, por exemplo, o cara vai depois de um ano. O atleta de alto rendimento, ele vai ser, não é para essa temporada, é para a próxima. Então, a gente sabe que tem esse tempo, né? E esse tempo tem que ser respeitado. E só que dura entender isso. O duro é fazer o técnico entender, o preparador físico entender, a diretoria entender isso tudo. Não é uma coisa, tá falando, entendi. Sim. Tem um tempo biológico de readaptação do tecido, né? Então, é lógico que a gente não vai ficar no pato anatômico da lesão, mas esse tendão, o tendão que seja, ele vai receber carga, vai ser progressivo. Existe toda uma questão de ter ficado muito tempo sem jogar, de ter voltado a se acostumar, e pode estar treinando super bem. Chega na hora do jogo, é diferente. E aí, vou pegar o gancho seu de falar de ombro. Eu conversei com a Denise numa live 10 dias atrás. Sim. Ela tá voltando, ela tá com 9 meses de reabilitação do ombro dela, já tá jogando tudo. Mas tá muito claro na cabeça dela, porque os fisioterapeutas que passaram com ela aqui do Brasil foram muito bons e falaram, com 12 meses é que vai ter total adaptação do seu enxerto, da sua cirurgia para o que você está vivendo no esporte. Mas Sim. Eu tô ótima já, as pessoas falam. Ela fala, eu tô ótima, não sinto nada, mas eu sei que ainda falta um tempo que é biológico e é uma adaptação, que faltam 3 meses ou 4, quem sabe, mas antes de 12 meses a gente sabe pela literatura e até pela experiência, né? Esse ombro tá ótimo, tá com 9 meses, né? Ele vai ficar melhor. Sim, exatamente. Eu falo que depois de um ano, quem operou o ombro vai poder falar que valeu a pena. É isso, é isso. E o Léo usou a palavra perfeita agora. Neuroplasticidade, a gente precisa disso. É isso. Tem que ter essa neuroplasticidade, senão você vai ficar, tô com a rotação quase perfeita. Tô quase perfeita, não tô com a rotação, preciso de um pouco mais. O que a gente fazia antigamente de 6, 5 meses, 4 meses de reabilitação de LCA, né? Hoje, o quanto a gente está vendo que a gente segura 8 a 9 tranquilo, sem dor de cabeça, e ninguém te enche as paciências. Porque todo mundo começou a entender, né? Até lesão muscular, né? Você falou de lesão muscular antes, antigamente, com 2 semanas o cara tava jogando, e aí recidivava. Pagava o preço. Pagava o preço. E isso Exatamente. A gente está tentando evitar, né? Esses preços que a gente está vendo para o futuro, por que a gente não consegue evitar agora? Será que a gente não consegue melhorar agora isso? E está se adaptando isso. Estamos entendendo cada vez mais. A gente está em fase de entendimento e o atleta também está entendendo junto com a gente. Sim. Nem sempre é função técnica, mas o atleta. Você sabe que antes de eu entrar aqui na live, tá? O Splitter está fazendo uma live agora e o Ertas também estava fazendo. São caras que você conviveu durante muito tempo. E eu peguei um trecho do que o Splitter respondeu uma pergunta dele falando que talvez se ele fosse um cara que tivesse trabalhado melhor a parte muscular e tudo mais, talvez ele tivesse dado uma sobrevida pro
para a carreira dele e tudo, mas não dá para saber exatamente. A gente não sabe o quanto que eu estou dando a mais ou a menos, mas a importância disso para o prolongamento da carreira do atleta também, né? É isso. O quanto que eu consigo um pouquinho mais. Consigo acelerar agora, mas qual o preço que eu estou pagando lá na frente? E o Thiago é um exemplo claro disso. O Thiago, claro. E o que o Ertas está conseguindo agora também é muito. Convivi com esse. Dele ter esse cuidado, né? Sim. Inclusive, a gente está tentando para a próxima live que a gente vai ter do Basta da CBB, talvez o Ertas participe com a fisioterapia esportiva e com a nutrição, já que ele, hoje em dia, ele não... Virou vegano. Vegano. Então, a gente quer conversar um pouco com ele para a gente entender um pouco mais tudo isso junto com a nossa nutricionista. Daqui a um tempo a gente divulga isso aí. Mas genial. Não, e é muito legal isso, porque a gente está começando a desmistificar um monte de coisa que, quando você entrou no esporte, você sabia que isso era importante, mas, na verdade, não se tinha ouvidos para isso, né? Então, hoje é obrigatório você ter um controle nutricional, treino, prevenção, você tem, assim, é obrigatório. O que antigamente eu tenho certeza de que se sabia que era verdade, mas na prática não funcionava. E isso, de novo, estamos falando do atleta amador e do profissional, dos dois. Uhum. O atleta amador, hoje, alguém falou lá para cima, ele também gasta uma grana para isso, por isso que ele quer o melhor resultado o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, para não se machucar e para ter performance. Ele quer as duas coisas. Não é só... Sim. Quero ter performance, não, quero não me machucar. Então, ele está pagando por isso. E o quanto é difícil. Se o atleta profissional, às vezes a gente consegue segurar, mas às vezes ele dá uma forçadinha para poder ir mais rápido. Normalmente, o atleta amador, ele força para ir mais rápido. O atleta amador, ele dá uma força, mas eu acho que dá. E dá, ele vai lá e não te fala. Talvez ele não conheça o limite dele, né? Ele conhece menos, provavelmente, né? Eu vou fazer um gancho com o que eu tinha falado antes, que eu acho que você pode falar bastante disso. Em relação à ciência, hoje a gente fala muito de prática baseada em evidência, a gente fala tudo, até o que está acontecendo no coronavírus é tudo ciência. A ciência também existia há 20 anos atrás no esporte. Só que como que ela era interpretada e, outra forma, como que ela era usada? Então, por exemplo, a ciência para uma avaliação em pré-temporada, para prevenção, para tratamento, para equipe multidisciplinar. O que tinha de ciência na época que você começou e o que você conseguiu usar disso para o que você usa agora? Vamos lá, ciência era pouquíssimo na época. Pouquíssimo a gente usava. Pouco a gente sabia ler. Pouco se produzia em ciência, em fisioterapia. E o que produzia era naquele modelo completamente biomédico e cartesiano, onde você não avalia toda a estrutura, você avalia uma parte da estrutura e você não consegue olhar para cima nem para baixo. Então, você avalia o quanto o enxerto aguenta, agora o que significa nada, né? Isso, exato, era muito pequeno. Então a fisioterapia produzia muito pouco. A partir do momento que a gente conseguiu produzir um pouco mais, a gente está engatinhando, acho que a gente evoluiu muito, posso dizer, nos últimos 10 anos a gente evoluiu demais. Evoluiu em pesquisa, mas evoluiu também no que a gente está tentando fazer em ciência. E a nossa briga enquanto entidade SONAF, eu vou falar pela SONAF, é que a gente use cada vez mais a ciência, o que a gente tem de base para trabalhar. Porque é muito lindo eu vir aqui numa live falar contigo, eu acho isso, tudo baseado, tudo que a gente tem, que a gente não falou muito de ciência ainda, mas tudo que a gente falou de ombro, de LCA, de lesão muscular, é tudo baseado no que a gente tem de modelo científico hoje em dia, bem estudado e pesquisado e validado. E a gente tem tentado fazer, mas nem todo mundo tenta fazer e o mercado está aí para mostrar isso. Mas a gente, de 20 anos para cá, a gente evoluiu demais. Ainda a gente tem pessoas que preferem putz, mas eu sempre fiz assim. A gente sabe disso. E acabam utilizando eu sempre fiz assim. Mas eu acho que essas pessoas estão tendo menos espaço no mercado. Acho não, tenho certeza que elas estão tendo menos espaço. O QI continua forte? Sim, as indicações continuam muito fortes. Mas cada vez mais a evidência está valendo. Quando a gente vai falar do Comitê Olímpico Brasileiro, a gente tem o Léo que estava presente aí. Está todo mundo estudando. Quando a gente está falando Não existe mais isso, né, Fê? Está todo mundo estudando. E a gente está provocando, a gente teve reunião 10 dias atrás do basquete, provocando para que todo mundo possa fazer. Putz, mas eu sou muito clínico, eu sou menos científico. Cara, não existe mais isso. Não é ser científico, eu não preciso fazer pesquisa, mas eu preciso estar antenado no que está acontecendo. Então, o que tinha antes de embasamento, eu tinha pouco, quase zero.
tá? E a interação com a comissão técnica e a preparação física, por exemplo, o meu primeiro preparador físico, você falou dessa seleção que o Murilo estava lá, estava o Murilo, estava o Thiago e o Ratinho, que é o preparador físico nossa. Eu acho que o Ratinho lembra dessa frase do nosso preparador físico de 2000. Bom, eu estou aqui para machucar os caras e você está aqui para reabilitar os caras. E não falou para mim, ele falou para quem quisesse ouvir. E era um preparador físico excepcional. Sim. Excelente, mas o conceito era outro. Totalmente, totalmente. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, falando, por exemplo, a gente falou do período curto de reabilitação para saber se isso vai ter reincidente de lesão. Tem várias lesões, por exemplo, de ombro, dá para te falar que, sem dúvida nenhuma, instabilidade de ombro, principalmente um monte. O quanto mais cedo você volta, maior o risco você vai ter. Lógico que isso depende de cirurgia. Lesão muscular, acho que grande, mas o que os estudos estão mostrando hoje, por exemplo, se a gente falar os 6 meses clássico, ele praticamente caiu por terra, porque não existe isso. Ele pode até voltar, mas a qualidade e o nível esportivo dele vai estar muito baixo. E voltam, tá? E voltam. Os atletas voltam. Voltar e volta. Lesão muscular grau 3 e voltou em 3 semanas. Pô, volta. Sim, sim. Bom, o Luciano aqui perguntou em relação à preventiva, era uma outra coisa que eu queria falar com você. O que mudou, por exemplo, há 20 anos atrás, quando você entrou no esporte, na seleção, em clube, o que você pensava como prevenção de lesão e o que você fazia e o que você foi vendo de evolução nesse período? Cara, pelo menos isso eu acho que eu acertei na vida, sabe, Rê? Porque a prevenção que eu falei, meu projeto de TCC lá atrás, em 99, era a prevenção de entorse-tornozelo no basquete. Se eu te mostro a minha monografia, a gente já falava da estrutura como um todo, a gente falava de fortalecer o indivíduo, principalmente quadril, membro inferior e todo, e não adiantava se no tronco não funcionasse, estou falando do tornozelo. Além de todo aquele manada de exercícios que na época a gente chamava só de treino proprioceptível, a gente sabe que é muito mais do que isso, é o que a gente fazia lá atrás. E hoje o que a gente está fazendo? Só a única coisa que nem a Lu e a Natália falam, né? A Luciana de Michelis e a Natália Bittencourt falam, a gente faz esse vacina, né? A gente faz esse preventivo vacina que é para todo mundo, meio generalizado. Eu acho que a grande mudança é a avaliação que a gente faz individual desse cara. Então, eu não falava de fortalecer intrínsecos do pé. Se eu não falo isso para um atleta meu ou para um paciente meu, acho que meu sócio, Gabriel, que é especialista em perto, não me mata. Mas eu acho que a gente tem que falar, para qualquer preventivo que eu for fazer, eu tenho que falar que esses intrínsecos do pé têm que funcionar. Depende, obviamente, de cada caso, mas eu tenho que pensar nisso. Um exemplo simples como esse. E aí a gente tem que pensar mais para frente. E o que eu estou andando para cima? Mas a grande diferença é que a gente avalia esse indivíduo antes e pensa nele sozinho antes de pensar no coletivo. E de dose? E a dose? O que você pensava antes e agora? Hoje eu penso menos, sabe? Antes eu tinha planejamento de um monte, hoje em dia a gente encurtou bastante. A gente é muito mais específico nesse ponto preventivo. E até os treinamentos, antigamente a gente tinha treino dois turnos de 2, 3 horas. Hoje em dia, cara, isso enxugou. Até porque a gente está vendo que a preparação física também evolui, né? Exatamente. Sim. O volume era altíssimo para uma demanda. E aí você falou que antes, por exemplo, você que fazia basicamente tudo. Hoje, os preparadores físicos assumiram mais essa parte preventiva e a gente está junto. Exato. Não que eles assumiram porque é dele, porque na verdade as duas áreas trabalham junto, não tem como eu separar. E aí eu vou propor alguma coisa e ele vai tocar e eu vou fazer os ajustes. É tudo junto, né, Fê? Como eu posso estar na academia junto com alguns atletas que estão sentindo algum desconforto ou dificuldade para ajudar. Então, na verdade, eu acho que o quanto mais a gente quebrar a barreira de esse é meu espaço, esse é o seu, a gente vai conseguir trabalhar junto, né? Tá diminuindo essa barreira, né? Acho que, vamos falar, CBB, no basquete nosso aqui, Confederação Brasileira de Basquete, feminino e masculino, acho que não tem quase essa separação, tá? Eu falo pelo adulto até categoria menor. Mas quanto tempo, né? Demorou para... Muitos anos, muitos anos. A gente bateu cabeça muito e meio de culpabilidade. A culpa é sua, ou isso é meu, responsabilidade, culpabilidade. Não, hoje não. Hoje existe um entrosamento maior e, o nosso preparador físico, o Bruno Nicolás, o Ratinho, ele tá dialogando, ou fala pro Bruno, pro Vinícius, vamos fazer tal coisa? O que você acha? E a gente avalia junto cada movimento que a gente está propondo. Principalmente em seleção, né, Rê? Quando você está falando de seleção, aquilo que a gente falou,
a última seleção foi para o Mundial da China, ficou 50 dias juntos, 40 e poucos dias juntos. Cara, você não tem tempo, 40 e poucos dias, você faz a avaliação correndo, você já começa... Então, você tem que estar alinhado com os fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Não adianta eu querer inventar coisa nova para esse atleta. Eu tenho que estar alinhado com o meu colega do clube, porque é ele que vai me embasar o que eu tenho que fazer com o meu atleta. Ah, mas você vai ficar copiando o que o seu colega falou? Cara, não, eu tenho a minha abordagem, mas eu vou ter o entendimento completo de que o que ele está fazendo, eu imagino que seja o certo, e vou dar sequência nesse trabalho. Ô, Fê, como que ele dá, por exemplo, tem uma pergunta anterior que falou de dores crônicas, tendinopatias e tudo mais, mas, por exemplo, como que eu vou lidar com um atleta num clube que ele tem uma dor crônica, eu preciso fazer uma abordagem nele, mas ele está durante a temporada e ele já está com uma carga de academia, carga de treino, e eu quero fazer a fisioterapia, quero fazer o preventivo, eu começo a acumular também um volume para esse paciente ou para esse atleta que talvez até me atrapalhe. Como que eu consigo controlar o quanto que eu vou dar para ele no momento certo? Aí não é... Aí, de novo, aí tem que ser completamente multidisciplinar. A gente tem um atleta no profissional, não vou falar o nome aqui, que ele faz demais, por conta dele mesmo. O que, que a gente fez? A gente observou que ele faz demais, foi, junto com a preparação física, foi essa observação, viu, já ele não vai tirar o pé do que ele faz demais, a gente tira o pé aqui, na preparação física e faz os ajustes junto, preparação física e fisioterapia juntos. E esses ajustes foram feitos, pronto. Ele vai aguentar a demanda porque a capacidade, ele estava passando do que ele tinha de capacidade. A gente diminuiu um pouco o pé em outros aspectos e adequou o que ele precisava. Mas a gente, como fazer para essas dores crônicas? Então, o exercício... se vamos falar ou isométrico ou excêntrico, não vou ficar para uma tendinopatia, não vou ficar lá. A gente sabe que para membro inferior a gente tem uma doutrina maior. Hoje a gente está falando muito de isométrico de novo, para depois partir para o excêntrico. Isso é o que a gente está em vigor hoje. A gente passou de 7 anos, 8 anos para trás, que era só excêntrico, excêntrico, excêntrico. A gente está vindo dando um passo para trás, olhando para a isometria. Então a gente vai na preparação física e junto com a preparação física, o treino dele é junto com a fisioterapia. É treino. Vira parte do treino. Senão você não consegue adequar. Porque senão ele vai aumentando. Ele faz a preventivo, ele faz a preparação física, faz a fisioterapia e treina. Cara, isso é uma loucura. E até também, juntando com isso que você falou, a mudança do preventivo, ser só aquele preventivo isolado, e hoje, na verdade, ele faz parte do treino. Então, por exemplo, lá na rotina do São Paulo, a gente faz o aquecimento, que esse aquecimento é o comando, e teoricamente ele vai ser o preventivo, junto com a preparação física que termina o aquecimento. Então eu faço uma parte do aquecimento, ele faz outra parte do aquecimento e o atleta entra no treino. Então, na verdade, isso já está tudo em conjunto, né? Não é isolado mais como era. É isso. E aí, de novo, lá atrás, no meu TCC de 99, eu falava qual é o tempo que você fica em cada estação que você fazia desse preventivo, que já era o aquecimento. Pô, a gente não tinha uma base da preparação física mesmo, a gente falou 24 segundos. Mas por quê? Porque é o máximo de tempo que esse cara vai ficar em ação até ter uma reação. Entendi. É lógico, né? Então, até ele ter uma reação, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas era o que a gente tinha de base na época. Só deixa eu responder essa do João. Eu estou até com uma paciente do João também, uma corredora, mas eu consegui segurar ela muito mais, essa corredora, que o João. O João não teve lábia o suficiente. A gente precisa, muitas vezes, ter poder de convencimento para conseguir segurar, mas é muito difícil, realmente, segurar alguns atletas amadores, tanto quanto os profissionais, mas os amadores, que nem o Léo falou, ele está pagando para aquilo, ele quer aquilo, ele investiu alto para ir para um Ironman, ele não quer ir lá só brincar de Ironman, ele quer ir terminar uma prova. Essa maratonista fazer ultramaratona, ela não quer ir lá brincar de fazer ultramaratona, ela quer ir lá fazer a prova dela. Né? Exato. E só para completar, você falou de Ironman, o Mineiro tinha perguntado antes se existe Ironman amador. Na verdade, todos os caras que fazem Ironman são amadores. Isso que é engraçado. Aí, continuando, Fê, eu tenho uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que é material. Então, o que você trabalha, por exemplo? Eu sei que você usa muito sua mão. Hoje a tendência, muito mais, é a gente sair do material e ir para o controle de movimento, estabilidade, cadeia cinética e tudo mais. Mas o que você usa de material na tua clínica, vamos dizer, se fosse o ideal para trabalhar com um atleta, o que você precisa disso para um clube e para a seleção, que a gente vai estar em momentos totalmente diferentes também. Vamos lá. Na clínica, o que a gente tem?
como o perfil da clínica, felizmente ou infelizmente, todo mundo trabalha mais ou menos parecido, todo mundo usa muito recurso terapêutico manual e todo mundo usa muito biomecânica, conceitos de biomecânica para reeducação de movimento e, a partir daí, fortalecimento, tanto que temos sócios preparadores físicos que dão sequência nesse trabalho junto com a gente. Então, a gente parte de um princípio de reeducação do movimento que começa, talvez, na terapia manual, passa pela parte de movimento específica e aí vai para o fortalecimento propriamente dito. Isso é uma coisa. Então, o que eu preciso de material? Aí eu preciso de pouco material. Eu preciso muito mais do meu conhecimento. Na clínica, a gente tem toda a parte de preparação física, eu acho que bem completinha. A gente tem toda uma academia de funcional completa. A gente tem 2 equipamentos de eletroanalgesia lá, completo, multicorrentes bons. Tem uma fototerapia ok. Também a gente tem os recursos eletrofototerapêuticos, tudo pouco, porque quase ninguém usa. E que quando eu preciso usar, que eu sou leigo quase, eu chamo vocês para me ajudar. Você, Renato, Felipe, ou a Eva para me ajudar. E até porque quando eu, Mariana e Gabriel pegamos o laser, por exemplo, a gente brinca, ixi, apelou. A gente não está sabendo mais o que fazer. Mas é brincadeira, mas a gente tem tudo isso. A gente sabe isso a gente tem. E isso eu levo para a seleção. Até porque o que eu trouxe para a clínica? Tudo que eu achava pertinente no esporte profissional, eu trouxe. Inclusive, eu trouxe um setor de recovery para a clínica. Então, de viver no esporte profissional... E, teoricamente, a gente usa muito mais lá, né? E a gente... Exato. E eu trouxe, então, um setor inteiro de recovery. O que eu preciso, quando você fala de material? Um bom recovery. Posso ter um bom recovery. E aí, quais arsenais você vai ter? Você pode brincar, desde ter um martelinho, uma hipervolt, você pode ter os rolinhos vibratórios, ou até mesmo o que você tiver. Então, isso é um recurso. Mas isso é a parte, é o que você tem no seu tratamento? Às vezes, sim. Às vezes, eu posso usar uma criocompressão, como um exemplo, a Game Red, posso usar uma... Eu tenho, mas isso é caro demais. Você tem outros artifícios. Mas na clínica eu tenho tudo. Mas o uso é diferente, né, Fê? O uso é diferente. Por exemplo, na seleção, que é um período muito curto, você vai usar isso muito. No clube, você vai usar isso pontualmente. Na clínica, um pouco menos, mas também pontualmente. Mas, sim, essa é a diferença que eu queria falar, porque na seleção, principalmente, que é tiro curto, e no clube, a parte de recovery, de eletro, desse tipo de material, ele acaba sendo muito mais usado porque a gente tem mais tempo, a gente tem um período mais determinado de trabalho, é diferente esse uso, né? Então, quem vai trabalhar no clube e quer ter recurso é diferente do que ele vai ter na clínica. Com certeza. Na clínica, primeiro, no clube você tem o que o clube vai te dar, né? Você tem o que o clube resolve te dar. Você briga, depende do clube, você consegue coisa fácil, às vezes não. Na sua clínica, você compra o que você quiser comprar, ou tiver poder aquisitivo para isso. Nosso setor de recovery a gente usa pouco, mas a gente tem tudo, certo? Na clínica. É o que você falou. No clube você já usou um pouco mais. Na seleção, Vinícius e Bruno podem falar, a Jordana que está aí estava assistindo a gente também. Cara, usa todo dia. Todo dia. Recovery para todo mundo, quase todo dia. Porque é porrada, você não tem tempo de recuperar recovery, né? Afinal, essa recuperação tem que ser mais rápida. Você utiliza dos artifícios que você tem para poder recuperar mais rápido. Sim, é totalmente diferente isso. Essa diferença. As coisas e usa diferente, exato. Uma pergunta que fizeram em relação ao preventivo, e a gente pode até falar do recovery disso. Por exemplo, você individualiza o teu preventivo quando você está num clube ou numa seleção. Você falou que você vai fazer a vacina geral e aí você vai direcionando. Mas aí como que você faz na logística disso? E aí, eu emendando nisso, o recovery, você generaliza o recovery? Todo mundo faz baldão, todo mundo faz rolinho. Como que você faz isso? Em seleção é mais complicado você fazer a triagem do recovery, mas não do preventivo. No preventivo você consegue fazer a avaliação, fazer a vacina para todo mundo e ter o momento inicial. Tanto que vai começar o treino, os atletas já estão dando aquele arremesso inicial, e daí o próprio preparador físico fala os 5 minutos individuais. O atleta já tem os seus 5 minutos individuais ali antes de começar, 5, um pouco mais, um pouco menos, depende de cada um quanto precisa, para depois entrar no vacina. Então isso já está, o recovery já é diferente. O recovery é difícil eu conseguir fazer uma triagem perfeita
e fazer a dosagem perfeita do que eu preciso de cada um de recovery. Você no clube consegue muito mais essa resposta. Hoje eu vou colocar vocês 3 no recovery, e até porque o recovery também precisa de uma resposta do paciente, do atleta, falando, pô, hoje eu estou mais cansado, ele pode responder uma escala, ter um questionário, daí, putz, bateu com o que você precisa, esse cara vai para o recovery ou não. Posso usar uma escala de Borg, por exemplo. Sim. Para poder... Mas o recovery, por exemplo, eu também vejo que é uma coisa muito individual. Então, por exemplo, tem cara que não gosta de fazer massagem. Putz, não me sinto à vontade. Tem cara que não gosta de fazer rolinho, porque dói. Tem cara que não gosta de fazer gelo. Então, tem algumas individualidades que dentro do grupo não dá para generalizar. Por exemplo, e tem dia que o cara que não gosta, ele te pede para fazer, né? Ele fala, meu, eu quero fazer. Hoje. Exato, tô precisando, e aí esse cara gosta mais gelado, outro menos gelado. Tem toda essa individualização, assim, que eu acho que você viveu isso direto, assim, você pode até falar um pouco. E aí é muito, né? Você pegar alguns atletas que precisavam fazer o crio, o balde, todo final de treino. Cara, mas todo final de treino não tem fundamento fisiológico, você explica. E isso é uma guerra também, né? Você fazer essa explicação e Sim. essa individualização também. Porque é uma guerra. Por que ele está fazendo e eu não vou fazer? Não, porque você vai ter prejuízo se você fizer, porque você não teve uma demanda tão grande essa semana, você precisa... nessas explicações você perde, às vezes, um tempo, mas é importante você diferenciar cada um, realmente. Sim. E faço isso. Eu até tive uma conversa dessa com um analista de desempenho lá de São Paulo também, que a gente conversou isso, como que eu vou considerar o que eu vou fazer de recovery ou o que eu vou fazer de tratamento com os diferentes atletas, porque mesmo na seleção você tem 12, os 12 não vão jogar o tempo inteiro. Então você vai ter aí 3, 4 atletas que tem uma demanda muito baixa e você vai ter 6, 7 atletas com uma demanda gigantesca, né? Isso é no clube, isso é na seleção, isso é no esporte coletivo de um modo geral. Quando você parte para o esporte individual, isso muda completamente, mas no esporte coletivo é essa dosagem, tanto que a gente tem treinos diferentes, né? A gente faz treinos de grupo A e grupo B. Tem treino Sim. diferente, porque senão o cara que no basquete jogou só 5 minutos, cara, por que ele não vai treinar no dia seguinte pós-jogo? Qual o sentido? A não ser, foi uma viagem muito longa, tudo bem, esse cara descansa, mas mesmo assim, não faz muito sentido esse cara não treinar. Ele precisa manter-se ativo para tentar se manter no mesmo padrão que ele não está jogando para treinar menos. Não, ao contrário, esse cara não está jogando, ele tem que treinar mais para manter-se no mesmo padrão do outro atleta. E isso bate também na crença, pô, não estou jogando, não vou treinar. Alguns atletas pensam assim. E aí fala de crença, que alguém até pegou, o Richard até perguntou, né? Como faz para lidar com essas crenças? Eu lembro de atleta que falava, não, eu preciso fazer choquinho. Não, cara, você não precisa fazer choquinho, e a gente brigava. O Gabriel e eu, e às vezes você está cansado, você fala, faz o que você quiser aí, você não machuca e tudo bem, mas... Imagina a cara do Gabriel, assim. Nossa, o geral a gente educava. E é sempre um processo de educação, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista físico. A gente está tentando educar do ponto de vista físico que eles tenham uma boa qualidade mecânica, ao mesmo tempo eu quero que ele tenha uma boa qualidade mental para falar isso eu posso e preciso, isso aqui eu posso e não preciso, eu não posso e não preciso. É isso que a gente quer que esses atletas desenvolvam essa capacidade do eu não preciso disso. E isso nos faz bem quando eles entendem isso. Isso talvez trabalhar com o atleta mais experiente facilita um pouco mais, né? O cara já conhece o próprio corpo, já teve muita lesão, já te conhece mais, então acho que isso me facilita mais. Os atletas mais velhos, apesar de, teoricamente, você ficar com mais medo de machucar, né? Ou deles se machucarem, eu trabalhei, praticamente todos os anos que eu trabalhei, eu tive vários atletas mais velhos, e eu acho mais fácil trabalhar com eles, porque eles conhecem o próprio corpo, o limite deles, eles vão tentar chegar menos até o limite, e é muito diferente. Eu acho que, assim, para mim é mais fácil trabalhar com esses caras mais velhos do que com uma molecada mais nova. Sim. A parte boa da educação da molecada mais nova é de você formar do jeito que você imagina que seja um bom trabalho. Estou pegando molecada de 20 anos lá no clube agora, você vai e pontua para os caras exatamente o que a ciência está trazendo para você e mostra não o seu ponto de vista, mostra o que a ciência está mostrando. E eles vão sendo pautados baseado em ciência e não no achismo do fisioterapeuta X ou do fisioterapeuta Y. Sim.
Fê, o tempo corre pra caramba. A gente tá com quase 56 minutos de conversa. Eu tenho mais um tópico. Eu tinha mais 1000 coisas pra gente falar que vai fácil. Mas tem uma coisa que eu queria falar. A gente tá falando de alto rendimento e de atuação do fisioterapeuta no alto rendimento. Então, você é um cara que, além de ter trabalhado muito tempo, você representa hoje, eu também represento, a gente representa a SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que teoricamente é o que todo mundo que trabalha com esporte deveria estar. Mas fala assim, o cara que está assistindo a gente agora, que quer saber o que, que eu preciso para trabalhar com esporte de alto rendimento, o que, que você responderia para ele? Vamos tentar ser rápido. No basquete, hoje em dia, para você ser fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquete, você tem que trabalhar num clube ou ser sócio da SONAF, ou ser membro da SONAF. Então, já respondi um pouco do... Acho que para você ser um fisioterapeuta de alto rendimento, você tem que estudar muito esporte. Qualquer que seja. Você é fisioterapeuta de vela, que nem eu fui ser. Cara, literalmente, eu subia no barco cedo, filmava todos os meus atletas e... Faz o esporte também, né? Exato, muito. Eu tinha que entender regra, regulamento, biomecânica do esporte, entender se tinha ciência, falava alguma coisa daquela modalidade. Eu tenho que estudar o esporte, para depois eu entender efetivamente quais são as lesões desse esporte. Porque muitas vezes, só de você entender a biomecânica do esporte, você já sabe que vai ter lesão. Você não precisa ver depois nenhum dado epidemiológico. Você vê, putz, ó, esse cara fica tanto assim. Pô, o cara da vela, do fim que eu atendo, Jorginho, ele fica escorado. Escorado ele fica em isometria 10, 15 minutos de quadríceps, cravado, segurando o peso dele do barco. O que ele precisa? Você acha que ele vai ter problema naquele quadríceps, naquele joelho? Óbvio. Então eu tenho que pensar nisso na lombar dele, óbvio que vai ter. Então eu tenho que pensar nisso para poder pontuá-lo. Eu preciso conhecer o esporte. Vou trabalhar com pedra. Pô, vai trabalhar com pedra? Vai estudar pedra. Vai trabalhar com boliche? Vai estudar boliche. É engraçado que você falou de regras também, né? Por exemplo, eu fiquei 2 anos no vôlei e eu tinha esquecido um pouco das regras do basquete. No vôlei, se o cara cai no chão, a bola tá no chão, você entra. No basquete, se entrar, alguém te mata, né, Fê? Então, é totalmente diferente, né? Eu mato você. Exatamente. Então, e aí, cara, uma coisa que um dia eu ouvi de você, de alguma forma eu já sabia disso, mas eu acho que na época que eu ouvi, eu tava aquele super animado para um monte de coisa querendo fazer, e aí você falou uma frase para mim que foi determinante para mudar minha carreira na área esportiva, que foi na época de preparação para o Rio 2016, né, naquela capacitação e tudo mais, que você falou para mim o seguinte: o fisioterapeuta, ele não precisa aparecer, ele está no bastidor. A gente não faz parte do show. A gente é só um convidado de honra para poder assistir ali. Mas você não faz parte do show. Deixa os atletas trabalharem. É isso. Quanto menos a gente aparecer, a gente está melhor visto. Exato. Eu acho que isso aí, para mim, é sensacional, cara. É o que mudou minha vida na área esportiva. Que bom. Que bom que alguém pegou. Galera, a gente está quase 59 minutos. Obrigado demais. Obrigado mesmo. Fê, muito bom falar com você sempre. Sem dúvida a gente vai marcar outras coisas. Mas acho que é ótimo. Tem muita gente que apareceu, muita gente legal, tem muita coisa para comentar. E eu queria te agradecer todo mundo que entrou muita gente. E queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade para a gente representar a SONAF e crescer mais como fisioterapeuta esportivo também. Conta comigo. Acho que a fisioterapia esportiva, a SONAF, para mim, sou fundador, sócio, presidente, tudo o que precisar para fazer a SONAF crescer, a fisioterapia esportiva, eu vou fazer. Obrigado. Sim. Conta comigo. Valeu, Rei. Valeu. Vou tirar uma foto aqui, calma aí. Ai, calma aí que eu tô aqui. Espera um pouco, que o tripé tá ruim. Tá ruim pra caramba, calma aí. Depois você compra outro, meu filho. Tá ganhando bem agora. Beleza. Bom, obrigado, Fê. Obrigado, galera. A gente tá indo. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.